Passada, a OAB, né, juntamente com o segmento empresarial, obrigado, Suerda Medeiros, um presentinho, que coisa boa, já vou abrir, viu? Obrigado, Suerda Medeiros, né? Na última semana, a OAB aqui de Caicó, através da presidente Kalina Leila, representantes do segmento empresarial, autoridades, outras instituições, se reuniram em Natal com o secretário de Segurança Pública, Coronel Araújo, para discutir aí medidas de fortalecer a segurança aqui no nosso município. Então a gente tem a alegria de receber hoje aqui nos estúdios a doutora Kalina para falar para as pessoas o que é que foi discutido, qual a sua avaliação dessa importante reunião em Natal. Doutora Kalina, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Uma satisfação, né? Novamente estar conversando com vocês aqui sobre assuntos importantes para a nossa cidade. De quem foi a provocação dessa audiência em Natal? Veja só, enquanto representante da Ordem, nós tivemos a grata, satisfação de receber o convite de representantes da maçonaria, de Caicó, da Casa do Empresário, bem como da CDL, para ratificarmos ou contribuirmos com a elaboração de uma carta onde continha, de fato, a conclusão de algumas reuniões que foram feitas, onde pessoas, vozes autorizadas para tratar sobre segurança pública, onde essas pessoas elencaram algumas prioridades para a nossa região, sobretudo, para a nossa cidade. E aí nós, de fato, nos debruçamos sobre essa matéria, como é um compromisso nosso, a OAB entende que a voz dela é importante nesse setor, e nós contribuímos com a elaboração dessa carta. E no dia 26/4, nós participamos dessa reunião na SESED, onde representantes da Ordem, do Comércio, da Maçonaria, esses representantes foram recebidos pelo secretário de Segurança e Defesa Social do Estado, pelo delegado-geral da Polícia Civil, pelo comandante-geral da PM, e diversas autoridades estiveram presentes também, como o prefeito municipal, o delegado municipal, doutor Leonardo Germano, o Major Cirne também se fez presente, e foi um momento bem importante, Marcos, um momento para pontuar avanços, e aí nessa oportunidade nós protocolamos e defendemos o pleito que estava naquela carta proposta. E o que é que a carta, de forma resumida, diz? Pronto. Como eu falei, essa carta foi fruto de encontros, onde pessoas responsáveis, vozes que entendem de segurança pública, elencaram quais as prioridades. Não daquela reunião que aconteceu aqui, o próprio governo esteve aqui presente, foi naquela reunião? Também, uma delas, certo. Foi um conjunto realmente de momentos importantes para a nossa cidade. E aí os pontos importantes, ratificados ou contribuídos também com o próprio delegado, com o próprio Major Cirne, nós traríamos, e foi de fato defendido no momento, como por exemplo, a importância da instauração de uma delegacia especial de furtos e roubos, a DEFUR, em Caicó, cenário que de fato foi muito bem aceito pelas autoridades presentes, a readequação da delegacia, da DEAN, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, e aí doutor Leonardo Germano, de fato, com toda a sua propriedade, com toda a autoridade em sua fala, ele trazia as explicações do porquê e de como essas delegacias especializadas podem contribuir com a segurança pública. Hoje nós temos uma delegacia regional que realmente fica responsável por todos os crimes que ocorrem. E isso termina dificultando, termina levando demandas de forma que dificulta o andamento dessa unidade. No momento que nós tivermos delegacias especializadas, onde cada um cuide de matérias atinentes à sua especialidade, sem dúvida desafogará o fluxo e poderá dar-se uma resposta mais rápida à sociedade, no sentido de
punir, no sentido de buscar, de fato, os responsáveis pelos crimes, né, pelos delitos. Agora, o governo ele está sensível realmente a esse momento que passa Caicó, e o que é que o governo prometeu fazer, né, através dessa audiência em Natal? Pronto. Nesse momento, Marcos, fora pontuado que, de fato, o trabalho que vem sendo desempenhado, e isso foi demonstrado através de quê? De números. E nós sabemos que o reflexo da vida hoje é estatístico. Nós precisamos de números para comprovar que as medidas estão sendo eficazes, eficientes. E nesse momento, né, o Major Cirne, bem como o delegado, também corroborado com as palavras do prefeito municipal, nós tivemos em muito pouco tempo, né, graças a uma mudança de estratégia, a uma unidade, uma coesão aí das polícias, a gente teve uma redução de mais de 50% no número de furtos e roubos e até de homicídios aqui da nossa, Caicó? sim, no que é de março para abril. Então, isso foi pontuado e, sem dúvida, o governo do Estado, através da Secretaria, através da SESED, está muito sensível a isso, no sentido de que essas demandas serão ampliadas no município de Caicó. Outro ponto que foi defendido é o policiamento ostensivo, e para isso fora solicitado, né, pela casa do empresário, por exemplo, e pela maçonaria, no sentido de que motocicletas fossem enviadas para o município para facilitar esse tipo de vigilância ostensiva. Nós sabemos que a motocicleta ela chega em ambientes mais difíceis, né, de difícil acesso e de forma mais célere. Então, nesse sentido, e foi ouvido, foi de fato percebido que há uma evolução no sentido do fortalecimento da segurança pública e de ampliar esse cenário. A implantação e a adequação dessas delegacias especializadas, nós tivemos o aceno de que até o final do ano essas medidas seriam implementadas no município de Caicó. E a gente percebe, a gente tem esperança de que isso, de fato, contribua muito para a nossa segurança. Agora, uma coisa são os números que a polícia e o governo apresentam, outra coisa é a sensação. Por exemplo, as entidades, a OAB, a Casa do Empresário, a maçonaria, elas têm realmente essa percepção de que diminuiu bastante essa questão de ocorrências de furtos, de ameaças ao comércio aqui no nosso município? Pronto, essa sua indagação é fantástica. Essas outras entidades, digamos que elas sejam trabalham um pouco mais com a emoção, né? Os dados, eles são frios, então eles são muito racionais. É aquilo que está posto. Na verdade, para nós, ainda não é possível sentir essa sensação. Fato é que a gente até conversou em algum momento, então está tudo muito bom. E, na verdade, não está, né? Na verdade, não está. Outro dia eu vi até em uma publicação que entre as medidas de segurança estava que Caicó já tinha a sua delegacia especializada no atendimento à mulher. E isso não é uma verdade. Isso não condiz com o nosso contexto fático. Por isso que nós defendemos a implantação e a adequação da DEAN. Porque dizer que Caicó hoje tem uma delegacia especializada no atendimento à mulher é ir de encontro à inteligência do homem mediano, porque realmente nós não temos. Essa informação, no caso, estava no governo. Sim, de que nós temos uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Na verdade, Caicó tem essa delegacia. Ela tem um criada. prédio. Na verdade, nós tínhamos essa estrutura, há um tempo ela passou por um incêndio, e ela veio funcionar em um anexozinho da delegacia civil, onde, repito, o corpo humano que trabalha lá faz de tudo para ajudar, faz de tudo para prover, mas delegacia especializada não pode ser dessa forma, não é um puxadinho de nenhuma regional. Aí criou-se uma estrutura na Central do Cidadão. Central do Cidadão. Que também não oferece as condições. Menos ainda. E dificultou muito mais o acesso da mulher vítima de violência doméstica. É um local exposto para o público e é um local de difícil acesso para quem está em situação de vulnerabilidade. Nós não temos um corpo feminino para atender, nós não temos uma delegada, nós não temos estrutura adequada para receber essa mulher vítima de violência doméstica. Então, nós repisamos. É necessário a adequação da DEAN de Caicó. Dizer que Caicó tem uma delegacia especializada no atendimento à mulher fere a nossa inteligência. Por isso que eu perguntei, quais são os números que o governo mostra, né?
Não é que não é uma crítica à atual gestão, mas todo governo tem os seus números para mostrar. E outra coisa é realmente na prática. Claro. Né? Além dessa questão da delegacia, que outro tipo de incoerência os números apresentados pelo governo traz, por exemplo, sobre Caicó? Veja, no sentido dessa redução, a gente percebe latente. Nós tivemos uma redução os números mostram uma realidade. Então, é possível de se sentir. Por exemplo, há 60, 90 dias, nós estávamos realmente sentindo ou ouvindo questões de furto e de roubo todos os dias. A população estava com medo. Estava com medo. Então, a gente percebe que, de fato, houve esse empenho, houve essa união dessas instituições no sentido desse fortalecimento. Agora, não é porque a gente evoluiu ou essa sensação melhorou um pouco que a gente vai baixar a guarda. Então, essas medidas, o policiamento ostensivo, a polícia a pé, as delegacias especializadas no atendimento às suas especificidades, a vinda de uma delegada mulher para Caicó, todas essas medidas contribuirão para que esse leve ou essa curta sensação se materialize, porque o que a gente precisa é tornar perene, não é resolver de um mês para o outro, é tornar perene esse sentimento e essa segurança. Quais são os próximos passos? Os próximos passos são, entre as nossas demandas também está a implantação de um comitê de discussão permanente de segurança pública. Nós entendemos que algumas demandas, Marcos, elas podem até se dar o luxo de serem discutidas esporadicamente, o que não é o caso da segurança. Segurança tem que ser discutido diariamente. Então, no momento que nós tivermos um fórum muito representativo, a sociedade civil organizada, os seus órgãos e instituições com poder de voto, de voz e de voto, e essas demandas terem um link, uma ponte com o governo do Estado, né? Já que estamos tratando de segurança pública, então, nesse momento, a gente pode dizer que há um diálogo fluente e que há, de fato, um estudo propício e efetivo para Caicó. Então, nos próximos meses, é aguardar, de fato, a instalação e a adequação dessas delegacias, a vinda, quando possível, desses equipamentos de monitoramento e de ronda extensiva e a construção, idealização desse fórum para discussão de política de segurança pública. Eu não entendo nada de segurança, mas se conversando com as pessoas, qual é a percepção que as pessoas têm de que é de segurança? É ver polícia na rua. Você pergunta a qualquer pessoa vai dizer isso. Mas não é só isso. A gente sabe que, por exemplo, os processos têm que andar. Há hoje um sentimento de que o crime compensa, porque a pessoa comete um crime, é preso, com pouco tempo está solto. É difícil você arrumar realmente essa rede que fortalece, por exemplo, a sensação de segurança? Certamente, Marcos. Mesmo porque a gente tem que ter muito cuidado com os princípios, né? Então, a segurança pública, ela é coletiva, sim, mas a gente não pode deixar de lado os princípios individuais. Então, tudo isso que é feito pelas polícias, que é feito em nome da segurança pública, tem que obedecer e deve respeito aos princípios da individualização. Então, monitoramento, vigilância ostensiva de moto, carro, a pé, a cavalo, tudo isso é necessário. Lembrando que tem que ser levado em consideração a individualidade ou os critérios dessas instituições, né? Então, não é simples, não é fácil. Por isso que nós precisamos, de fato, de um comitê permanente para discutir essas demandas e colher a voz, o sentimento da população, conduzir essa fala para quem de fato entende de segurança pública e filtrar o que é possível, o que não é, o que é constitucional e o que não é, lembrando que tudo isso deve ser sob o manto, sob a janela do Estado Democrático de Direito, sobre a Constituição, o devido processo legal. Então, a gente não pode inverter as coisas, né? Então, cabe a essas vozes autorizadas filtrarem e ver o que pode ser feito para melhorar e fortalecer a segurança. Quem vai participar desse grupo de discussão? Todas essas instituições, do fórum, todas essas instituições. Vai ser um fórum municipal? Um fórum municipal. A princípio, um fórum municipal. A OAB, que desde sempre se prontificou, e aí o Ministério Público, né, nós pretendemos que seja um parceiro nosso,
por óbvio. E aí a sociedade civil organizada, através da Casa do Empresário, através da Casa de Dirigentes Lojistas, da maçonaria, enfim, das universidades, órgãos e pessoas pensantes para que a gente possa estar construindo um projeto sólido, né? E, sobretudo, exequível. Nós precisamos de coisas, de propostas, de plataformas exequíveis. Longe do ideal? Sim, longe do ideal ainda. Mas a gente alcança o ideal andando a passos significativos. Já foi criado o fórum? Já foi criado, né? Vocês vão se reunir mensalmente? Essas nós já estamos com esse calendário, certo? Logo, logo, nós iremos divulgar também para a sociedade, para que fazer convites de ampliação desse fórum. A ideia é que ele seja muito representativo. E para quê? Para que ele, de fato, traduza o anseio. Um fórum só pode ser representativo quando só pode representar a sociedade quando, de fato, ele tem ramificação, capilaridade em todos os ramos da sociedade. Então, foi uma reunião proveitosa, por exemplo, o segmento empresarial, a maçonaria, a OAB, deixaram o Natal bastante satisfeitos. Sim, satisfeitos. O objetivo era protocolar e era ouvir dessas autoridades que, de fato, há essa demanda. E essa demanda é latente. Falar de segurança pública é algo muito sério. E quando a sociedade civil organizada se reúne, redige uma carta e vai às próprias expensas depositar, protocolar junto aos órgãos de segurança, é uma obrigação desses órgãos de segurança receberem e da forma que fomos recebidos. Aproveitar aqui a ocasião, nós começamos aqui o nosso programa de hoje lendo uma notícia que foi divulgada aí na imprensa da capital, né, onde a Secretaria de Administração Penitenciária determinou que advogados terão que passar por raio-x em presídios no Rio Grande do Norte. Qual é a posição da OAB aqui de Caicó? Nossa, assunto bem distinto, né? Mas vamos lá. Marcos, veja só. No último domingo, a advocacia foi negativamente surpreendida com uma portaria trazendo recomendações da Secretaria, né, da SEAP, no sentido de impor diversas limitações ao exercício da advocacia, sobretudo a advocacia criminalista, né, que é quem trabalha diretamente nos presídios. De pronto, né, poucos minutos depois, através da Comissão de Prerrogativas, do Conselho Federal, do Conselho Estadual, bem como do presidente, Dr. Aldo Medeiros, nas primeiras horas após esse lançamento, a publicação dessa portaria, esse grupo se reuniu, né, e impetrou um mandado de segurança buscando a relativização ou a anulação dessas medidas que nós entendemos completamente descabidas, completamente desproporcionais e que ferem, né, cruelmente as prerrogativas dos e das advogadas. A liminar foi concedida, ou seja, houve a vitória parcial, no sentido de que várias dessas recomendações foram revogadas, né? Foram derrubadas, falando assim para que as pessoas entendam. Nós tínhamos limites de tempo, limites de atendimentos diários, ou seja, é uma portaria muito violenta, me permita utilizar esse termo, né? Mas algumas dessas recomendações foram mantidas. A liminar, ela é um juízo que é feito prima facie, sem analisar profundamente o mérito, na verdade o mérito não é analisado, sem analisar profundamente a matéria. Antes de qualquer coisa, o juiz, verificando que há uma ilegalidade, ele já defere aquela liminar para evitar qualquer tipo de constrangimento. E foi o que aconteceu. Muitas das medidas foram derrubadas, tornadas sem efeito em sede liminar, mas algumas persistiram, o que é o caso do monitoramento, né, que é o Boriscan.
E, assim, ele foi mantido, né? O Conselho, bem como a Comissão de Prerrogativas, ainda está reunido no sentido de traçar o melhor caminho, né? Tendo em vista que o que se quer não é nunca, jamais medir forças com a Secretaria. O que nós queremos é resolver a situação, mas respeitadas as prerrogativas dos e das advogadas, Marcos. Você acha que, mantida essa decisão, a gente vai correr o risco, por exemplo, de levantar uma suspeição sobre todos os advogados ou não? Certamente, Marcos. Toda punição coletiva, ela é injusta. Se há indícios, fora divulgado, na minha nobre concepção, até de forma irresponsável, fora divulgado recortes de bilhetes, enfim, atribuídos à conduta que envolvia advogado. Eu entendo que essa é uma atitude que não deveria ter sido tomada, né, por alguém da Secretaria, também não estou dizendo aqui quem foi. Lembrando que esse meu posicionamento aqui é enquanto presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção CAICO, né? Mas eu não participei diretamente, acompanho as discussões porque faço parte dos grupos atinentes, mas não estou completamente a par da matéria, mas já o fazendo para colaborar no que tiver ao nosso alcance. Mas veja só, eu acho um precedente muito perigoso. Se há, de fato, indícios ou elementos que possam acenar para algum desvio ético de algum colega advogado ou advogada, que o Estado investigue, averigue e puna, mas aquele que cometeu e não toda a classe. Toda punição coletiva é injusta e atenta contra o princípio da individualidade e o Estado democrático de direito. Que a Secretaria, que a SEAP tem, de fato, obrigação de manter a ordem em suas unidades, que ela tem a prerrogativa do seu gerenciamento interno, isso nós não estamos a questionar. Da mesma forma que a OAB tem e detém esse poder sobre a sua classe. Mas ferir, inobservar completamente prerrogativas da advocacia, isso não é possível. E, de fato, hoje, o que vem sendo descrito, o que vem vigorando, né, no momento, através dessa portaria, é uma inobservância completa às nossas prerrogativas. Eu percebo nos comentários de pessoas que concordam com a decisão, por exemplo, algum tipo de declarações, é justo porque eu que sou advogado não pode passar pelo raio-x? Outras pessoas podem, o advogado não, mas não é só essa questão realmente do raio-x? Vai muito além disso, né, Marcos? Vai muito além disso. Eu entendo que determinadas medidas de segurança tomadas nas unidades prisionais, elas são importantes para o próprio advogado, certo? Inclusive, eu, por exemplo, pouco vou a um presídio, mas o meu esposo, né, doutor Chiquinho, trabalha diretamente nessa atividade. É o seu ofício. E eu percebo que a ele não causa maiores problemas ou maiores transtornos algo que está ligado à segurança dele. Deixar o celular em local adequado, se dirigir realmente... ter um limite diário de atendimento para ajudar na elaboração ou na própria estruturação da unidade, isso não causa nenhum dissabor ou nenhum constrangimento a ele. Entretanto, essa questão do Boriscan caiu como uma pedra, né? Na interpretação dele também, que está lá diariamente. Então, vai muito além disso. Podem e existem medidas, Marcos, que não ferem as nossas prerrogativas. Então, nesse sentido, é possível nós caminharmos juntos. É possível a OAB e a SEAP caminhar juntos no sentido de garantir a segurança, punir algum desvio ético, inclusive a punição pelos desvios éticos são bandeiras da própria Ordem dos Advogados do Brasil.
Nós queremos que, de fato, primeiro a gente acolhe, depois a gente pune aquele que precisa ser punido disciplinarmente. O objetivo é pedagógico. Então, se a secretaria, se há essa necessidade, se há essa configuração de algum delito, que a secretaria averigue, que o Estado averigue através da sua máquina, ele tem como fazer isso, mas ele não pode simplesmente inobservar uma prerrogativa. Então alguém colou na prova, então todos os alunos estão reprovados. Um advogado teve uma postura antiética, todos os advogados serão punidos. O médico, inclusive em homenagem ao doutor Belise que estava aqui, eu estava ouvindo sua entrevista muito boa, o médico cometeu uma infração disciplinar. Todos os médicos serão punidos. Não é por aí. E nós entendemos que a ordem vai tomar as medidas possíveis. Esperamos que, de fato, elas possam ser em conjunto. Nós queremos caminhar conjuntamente para construir o melhor. Essa queda de braço só enfraquece o Estado, só enfraquece o Estado. Então, a gente tem que somar e nunca diminuir as nossas forças. Só para fechar, você acha que a população tem consciência, por exemplo, do prejuízo que ela mesma pode ter quando se fere as prerrogativas da defesa e a atuação do advogado? Nossa, Marcos, bingo aí no seu questionamento. Inclusive, eu falava isso ontem em sala de aula. A defesa da prerrogativa, ela é a defesa da defesa do cidadão. Quem defende o cidadão é o advogado. E quem defende o advogado é a sua prerrogativa. No momento que uma prerrogativa for inobservada, toda a sociedade corre risco. E um precedente de inobservância ou de descumprimento de prerrogativa é perigosíssimo, porque uma porta aberta uma vez é difícil. É igual um travesseiro de pluma. Quando a gente joga para o ar, é difícil de colher, de juntar todas aquelas plumas novamente. Então, sofre sim e a população não está ciente disso. Uma mesma matéria, bem como o que aconteceu. O enfoque é dado de duas formas. Nós não estamos a defender condutas antiéticas, em hipótese alguma. Nós só precisamos saber e estar conscientes de que nós estamos do mesmo lado. Qual é o lado? O bem comum. Agora, respeitando as nossas prerrogativas. Doutora Kalina, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pelo espaço e sempre que for necessário e eu puder colaborar, certamente estarei aqui. 8h34 para fechar aqui o nosso programa. Vamos aqui ter a participação